Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Gênesis 47, quem encontrou diga amém. Amém. Apenas o versículo 8 e o versículo 9. 47, 8, 9. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus nesta noite. Esses dois versículos da palavra de Deus, irmãos, eles resumem toda a história de Israel, ou seja, de Jacó. E é uma pergunta que que ele faz no versículo 8: quantos e como são os dias da tua vida? Essa é uma pergunta que Faraó ele faz a Jacó. E quando Faraó ele faz a pergunta, Jacó responde no verso de número 9. Um conhecido psicólogo chamado Erik Erikson, ele, em uma das suas afirmações, nos seus estudos, ele afirma que nós chegamos ao final da nossa vida com duas atitudes. Quando chegamos à nossa jornada, ele diz que nós temos duas atitudes. A primeira é gratidão e a segunda é celebração. Gratidão e celebração são juntas, ou seja, ou você tem gratidão e celebração, ou você tem amargura e desistência. E se a gente for observar, realmente é isso. Nós encontramos muitas pessoas que até no início da sua carreira, aqui não é só para quem está no fim da carreira, é quem está na metade, quem está no começo. Tem pessoas que quando estão no começo da sua jornada, já estão com amargura e desistência. Então, mas o que nós estamos na perspectiva aqui é justamente a vida de Jacó, porque Jacó estava no final da sua jornada, ele estava no final de sua vida. Mas Jacó, ele não tinha gratidão, ele não tinha celebração na sua vida, ele tinha muita amargura e justamente desistência. No primeiro caso, se nós olharmos, amados irmãos, muitas pessoas estão olhando a vida com pessimismo, cinismo e tendência ou vitimismo, ou talvez ainda autocomiseração. Tem pessoas que veem a vida assim, não é? E é interessante, amados irmãos, eu posso dar uma segunda olhada, e você pode olhar para a sua vida, pode olhar para a vida, amados irmãos, com a vida é a bênção e dádiva de Deus, com experiência da graça de Jesus na nossa vida. Quantos podem celebrar Deus nessa noite aqui? Mas os irmãos sabem que na nossa caminhada cristã não é muito difícil a gente desenvolver, amados irmãos, uma atitude na nossa vida de ressentimento com a vida e as pessoas. Na nossa caminhada cristã nós vamos sempre viver nisso. Nós podemos desenvolver ressentimentos com a vida, com as pessoas, amados irmãos, e eventualmente muitas pessoas elas têm desenvolvido ressentimento com o próprio Deus. Tem pessoas que são revoltadas com Deus, tem pessoas que são revoltadas com a vida, e tem pessoas que são revoltadas com pessoas. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que é possível viver a vida em celebração.
em adoração ao Senhor. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, aí Jacó, ele estava vivendo o seu momento de glória. E agora Jacó tem a oportunidade na sua vida de reencontrar o seu filho. Amados irmãos, que José mandou os melhores carros buscar Jacó. Esse é o momento aqui, o capítulo 47 é o momento em que vai dar uma diretriz na história de Jacó, na sua vida, quando ele tem um encontro com seu filho. Amados irmãos, que a gente observa, amados irmãos, que José agora, ele amados irmãos, um homem importante, queridos irmãos, e ele é um homem grande do império. Abaixo de Faraó só tem José, amados irmãos, e acima dos dois está Deus, mas Faraó não, ele era acima de Deus, mas José sabia quem mandava não era Faraó, quem mandava era Deus, porque nada foge ao controle de Deus. Se você quer, levante suas mãos aqui. Tudo tem um propósito de Deus. A vida é para ser feita de gratidão, de celebração. Só você está respirando aí, você já tem que ser grato a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A última palavra sempre vem do céu, do alto, é Deus, aleluia. Amados irmãos, que agora ele está feliz por encontrar o seu filho, que ele julgava que estava morto há muitos anos. Uma das primeiras atividades dele, ali quando ele chegasse em Faraó, ali, amados irmãos, perante Faraó, era justamente, amados irmãos, então encontrar o seu filho. Aquele momento muito importante, porque ele ia se encontrar com Faraó, o homem mais poderoso do Império Romano, do Império do mundo, melhor dizendo. E nesse encontro, amados irmãos, nesse encontro Faraó faz uma pergunta para ele, que foi o versículo que eu li para os irmãos: quantos são os dias dos anos de tua vida? Quantos são os dias dos anos de tua vida? E a resposta de Jacó está aí no verso 9. Você está com a Bíblia aberta? Amém? O versículo 9 ele diz: olha, os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos. Ele disse o que? A idade dele, amém? Ele tinha quantos anos? Mas ele não disse só a idade, eu tenho 130 anos. Mas ele fala assim, né? Ele diz: poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos dos meus pais, nos quais ele diz de suas peregrinações. Então Jacó lhe dá uma resposta, e nessa resposta a gente encontra justamente que ele viveu maus e bons momentos na sua vida, e um dos momentos bons na vida dele é esse aqui, do capítulo 47, quando ele encontra o seu filho que ele achava que estava morto. É interessante, amados irmãos, que a resposta de Jacó revela duas coisas. Diga assim comigo: amargura e tristeza com a vida. Talvez você chegou aqui amargurado e cheio de tristeza com a vida. Talvez você chegou aqui essa noite como Jacó. Você não tem motivo para celebrar, você não tem motivo para gratidão, mas você chegou aqui essa noite justamente como Jacó, quando ele chegou lá no Egito e Faraó fez aquela pergunta para ele: quantos anos ele tinha? Jacó, Faraó só queria saber quantos anos ele tinha, mas Jacó, ele enfatiza a qualidade. Poucos e maus foram os dias na terra. Ele diz: olha, poucos e maus, dias ruins, dias tenebrosos foram os meus dias na terra. Apesar dele ter vivido 130 anos e tendo alguma expectativa da vida, quando ele chegar aos 130 anos, ele estava, amados irmãos, com a expectativa da vida muito baixa. É interessante, amados irmãos, nós percebemos isso. Ele afirma que havia vivido pouco, e o que era na verdade a qualidade da sua vida não fora boa. Ele não teve uma qualidade de vida boa, amados irmãos. E o que ele fez, irmãos, nesses dias para tornar os dias deles mal?
O que foi que ele fez? Que ele trouxe um dia mau para a sua vida. O que foi que ele fez, amados irmãos, que os seus dias foram maus? O que você tem feito para tornar os seus dias maus? E eu quero nessa noite trazer um pouquinho da história de Jacó para nos ajudar a entender o que pode fazer nossos dias parecerem maus. Por que nós nos tornamos às vezes assim, amados irmãos, na nossa caminhada e na nossa, aleluia, peregrinação sobre a terra? Diga assim comigo: um lar desestruturado. Se você for prestar atenção, o lar de Jacó foi um lar desestruturado. Eu desafio você aqui depois, porque no capítulo 47 eu já estou no final da história dele, mas eu desafio você a voltar um pouco e você olhar depois e ler a história de Jacó, que você vai ver que ele viveu uma vida desequilibrada, desestruturado. No mínimo ele poderia ser considerado uma pessoa neurótico e disfuncional nos nossos dias. Já pode ser percebido pelo nome dele. Quando ele nasceu, o nome dele significa enganador. O nome dele significa, amados irmãos, embusteiro. Ou seja, ele enganava as pessoas. E os irmãos conhecem a história. Igreja do Senhor, a sua família coloca ele no estigma. A sua família coloca ele, amados irmãos, uma marca que vai andar com ele. Aonde a gente vê Jacó, vê o enganador. Aonde vai Jacó, vê o enganador. Não é assim que acontece? A pessoa olha assim: olha, lá se vai o fulano, aquele ali, ele é assim, ele é assim. É sim, irmãos, não é assim que funciona. Então é interessante que na própria escolha do seu nome nós vamos ver um lar que nega a bênção em deixar afirmar algo positivo sobre o seu filho e coloca uma marca sobre ele. E é interessante, amados irmãos, que a Bíblia resiste a alguns ângulos tenebrosos da casa de Jacó. Primeiro é o péssimo exemplo do seu pai, Isaac. Porque Isaac, ele entrega a sua mãe Rebeca ao rei Abimeleque, dando a entender que era sua irmã apenas para não ser ameaçado. Isso aí está na Bíblia, a história. E talvez isto, Rebeca confiava no marido, tinha uma confiança, mas isso pode ser percebido, amados irmãos, pela atitude de bisbilhoteira, porque ela escutava secretamente as conversas de Isaac atrás da porta, está tudo escrito aí na Bíblia. Então, amados irmãos, é interessante que Rebeca, a sua mãe, ela se revela uma mulher incoerente quanto à situação, amado, dos seus princípios e os valores ordenados a Jacó, que engana o seu pai. E apesar da reação coerente de Jacó ao dizer que não podia fazer isto, mas Rebeca assume uma atitude autoritária, induzindo o filho a mentir e a enganar o seu pai. É assim ou não é a história? Pode ler lá na Bíblia que está assim. Eu estou só resumindo para os irmãos, mas você vai encontrar mais particularidades, você vai encontrar mais coisa no texto, que vai abrir a tua mente. Ou seja, depois a gente encontra a leviandade do seu irmão. O que foi que Esaú fez? Esaú, numa atitude errada, que parecia que ia dar certo, mas deu errado. Às vezes você acha que vai fazer uma coisa certa e dá tudo errado. E Esaú achava, irmã Antônia, que ia fazer a coisa certa e fez a coisa errada. Mas Esaú, ao perceber que o Jacó decidia matá-lo, então logo seu pai, o que foi que ele fez? Ele, amados irmãos, armou algo. Então Rebeca descobre o plano e manda Jacó fugir. Aí a sua vida daí para frente começa a ser marcado por uma inimizade histórica com o seu irmão leviano, com o seu irmão, que os irmãos conhecem a história, amados irmãos. Então é interessante, quem havia negociado o direito de primogenitura, ele negociou, era dele, e ele não quis, ele negociou, amados irmãos. Esaú decide então se vingar dos seus pais e se tornou um filho birrento. Tem muitos filhos que se tornam birrentos,
só para poder justamente enganar os pais. Cuidado com os meninos birrentos. A mãe e o pai tem que ter discernimento de Deus, saber. Aí Esaú, para deixar os pais em situação difícil, ele se tornou um filho birrento. E aí ele descobriu que os pais deles não gostavam das meninas que tinha por lá. Aí o que foi que ele fez? Ele se tornou birrento. Não, eu vou casar com essa aqui mesmo, que eu quero ver o que papai e mamãe vai dizer. Então ele toma uma atitude clara justamente de pirraça, né, contra os seus pais. Então veja bem, eu estou traçando um perfil de uma família que vivia num lar desestruturado, e a Bíblia não esconde, irmãos. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia faz questão de falar para mim e para você quem eram os homens, as mulheres e o povo de Deus. Porque a nossa vitória, ela só é completa, tanto de Jacó, os patriarcas, em Jesus de Nazaré. Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. O que dizer quando ele foge do seu irmão, da casa dos seus pais? Ele vai para onde? Ele vai para a casa do seu sogro Labão. A tensão é muito grande lá, porque Labão vira o sogro dele. Já em Padã Arã, atualmente ele fica irado com os parentes da sua mãe. E aí a Bíblia diz que ele encontra abrigo na casa do seu tio Labão, onde vai viver uma relação muito complicada, uma relação difícil, e ambos eles tentando sempre. A relação de Labão e ele era assim: um enganava o outro, sempre enganando. Isaac enganando Labão, Labão enganando Isaac. Era um negócio terrível. Já viu família assim? Tem família assim, um engana o outro toma emprestado, não paga, é uma confusão, e quando vai cobrar dá problema, não é? Então é interessante essa questão aqui. Então Jacó, né? Melhor dizendo, e o seu tio era trapaceiro. O tio dele era tão trapaceiro que mudou o salário dele, irmãos. Sempre que Jacó tinha a oportunidade de receber, né, amados irmãos, ele mudava as coisas, né? Sempre que Jacó queria receber um pouco melhor, o que ele fazia? Mudava o salário do menino. Então era trapaceiro, usava de muitas coisas. Jacó afirma: 10 vezes me mudaste o salário. Lá em Gênesis 31, versículo 36, 41. Labão, ele barganha com as suas filhas, e esta manipulação, amados irmãos, fizeram justamente revolta. E finalmente Jacó precisa sair da casa do seu sogro. A saída dele lá foi tão terrível que ele saiu de madrugada para ninguém ver. Só que o homem era trapaceiro e vê ele saindo. E aí, para completar a história, justamente ainda levou os ídolos lá de Labão. Aí foi que a coisa ficou feia. Mas aí Deus é Deus. Amém, irmãos? E o clima foi tenso, e as ameaças foram grandes de um lado e do outro. Eu quero que você entenda que havia uma competitividade familiar. Havia competição familiar. Amados irmãos, e ao chegar no local onde fixar a sua residência, o clima de tensão familiar estava presente, porque a esposa competia com o amor do marido e brigava entre si. Os filhos tomavam as dores das mães. Uma casa vivia um ambiente desconfortado. Era uma luta muito grande, muito difícil, amados irmãos, e as coisas vão agravando para Jacó. Mas o filho predileto de Jacó, quem era? José. E isso vai causando tensão, né? Dificuldade. E os filhos não são besta e nem bobo, eles conhecem, né? Então é preciso os pais ter muita sabedoria, meus amados irmãos. E é interessante que uma família assim vai trazer muitas dores e dificuldades, não é verdade? E então é interessante, amados irmãos, que nós precisamos entender que esta família, a partir de então, vive um segredo. Por exemplo, qual é o segredo que aquela família vive? Durante 20 anos, os irmãos, justamente, amados irmãos, de José, esconderam um segredo. Qual era o segredo? Que ele estava morto. Foi pego pelo
urso. Mas aí o que acontece? Os mercadores levaram, só que Jacó achava que ele estava morto. Então olha só uma coisa interessante: 20 anos uma família guardou o segredo, e nenhum dos irmãos tinha coragem de falar alguma coisa. Ninguém tinha coragem de falar para o pai o que tinha acontecido. Essa família, ela vive com um segredo, numa relação de codependência que se arrasta por mais de 20 anos. Apesar de saber a verdade, ninguém foi capaz de romper esta mentira e denunciar o engano dentro da família de Jacó. Uma família assim certamente viveu debaixo de muitas dores, de muitas lutas, de muita dificuldade. Amados irmãos, aí o que acontece? Um certo dia, você pensa que acabou? Não. Um certo dia, o filho Rúben, filho de Jacó, amados irmãos, ele gosta da luxúria. Ou seja, aí Rúben se demonstra a luxúria do seu filho, e Rúben, o filho mais velho de Jacó, se envolve com uma de suas concubinas, e foi uma aberração moral, foi uma tensão muito grande, não apenas para aqueles dias, mas nos dias de hoje também, amados irmãos. E aquilo foi tão grave que na hora da bênção para proferir para Rúben, amados irmãos, Jacó estava se preparando para morrer. Jacó faz uma sentença sobre ele, lá em Gênesis 49, 3, 4 diz: Rúben, tu é meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o excelente em poder, impetuoso como água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Olha o que ele diz para o próprio filho. Amados irmãos, era uma família desestruturada, e uma família desestruturada vai destruir a alegria da vida, a celebração, a gratidão. Muitas famílias não têm motivo de alegria, de celebração, e a Bíblia afirma lá em Provérbios 14, Provérbios 10, verso 1, diz que o filho sábio alegra o pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. É isso que a Bíblia diz. Não é mais destrutivo do que filhos rebeldes, lares desencontrados, filhos que crescem com autoestima destruída, filhos que crescem amargurados, com medos, mentiras, farsas, temores dentro do lar. São mulheres que não conseguem amar e nem confiar em homens, porque viram seu pai maltratando a sua mãe em casa, enganando e traindo. São lares desestruturados, são meninos que crescem desconfiado com o amor, sempre buscando o amor e a atenção dos pais. Essa foi a família de Jacó. E é interessante, irmãos, que lares precisam ser reduto de duas coisas. Os lares precisam ser redutos da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que lutar por isso, irmãos. Nós temos que lutar dentro da nossa casa pela graça e a paz. Amados irmãos, a nossa família, a nossa casa tem que ser um ninho para acolhimento da alma cansada, do refrigério diante da competitividade, uma ilha de descanso para a vida agitada, para a sociedade frenética e de corações inquietos. É a nossa sociedade hoje. O povo é frenético demais, o povo é inquieto. E quando nós estamos em casa, nós queremos paz, nós queremos graça de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se o nosso lar se transforma no cantinho do inferno, nossos dias serão maus, ainda que sejam muitos dias, serão maus na terra. Nós precisamos, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, está aos pés do Senhor. Outro aspecto que me faz perceber é uma vida equivocada que Jacó tinha. Apesar de as suas próprias escolhas e atitudes diante da vida, na verdade, ele nasceu
com uma sombra na vida, vamos dizer assim. Tinha sempre que lembrar dos estigmas dos pais, do que seus pais fizeram e lhe impuseram, e dava um nome que ele tinha de trapaceiro, embusteiro, enganador. A sua vida era sempre marcada para a negação, amar os irmãos, e isso corresponde ao nome dele. Então nós temos muitas pessoas que são assim, tem uma vida equivocada. Então ele tinha uma vida de trapaça, como eu já falei para os irmãos, e a Bíblia nos adverte que lá em Provérbios capítulo de número 4, 19, 18, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam, mas a vereda do justo, levante a sua mão nessa noite, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. A luz da aurora vai brilhando mais e mais para atingir a perfeição. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Aleluia. Amados irmãos, Jacó está fazendo a colheita do seu pecado, e Paulo, ele diz lá em Romanos 6, 21, naquele tempo que resultado colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A colheita do pecado, irmãos, é 4 coisas. Diga comigo: tristeza, confusão, vergonha e embaraços. Essas são as colheitas do pecado, e Jacó, ele colheu isso na vida dele. A Bíblia afirma lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 28: eis que o que tão somente achei, Deus fez um homem reto, mas ele meteu-se em muitas astúcias. Não é verdade? Estas astúcias que ele está dizendo aqui no texto são armadilhas, laços, decisões erradas, pecado. A vida reta que Deus nos deu para que andássemos nela e desfrutássemos dela, de harmonia, de alegria. Por causa do pecado, a nossa vida pesada muitas vezes se torna deprimente, angustiante. E aí, irmãos, nós precisamos daquele que pode tirar o nosso coração pesado, aquele que pode nos visitar e trazer graça de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Jesus de Nazaré, ele pode tirar isso do teu coração e transformar a sua vida. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e agradeça a Deus pela família que você tem. Louve a Deus. Irmãos, tem pessoas que têm boas oportunidades na vida e desprezam. Tem pessoas que têm oportunidade, mas despreza. Tem pessoas que recebem boas propostas de empregos e fazem pouco caso. Tem pessoas que têm oportunidade de estudar e não aproveitam. Tem pessoas que recebem proposta de casamento e menospreza, acha que não é do Senhor. É interessante, no entanto, são hábeis, são pessoas que são hábeis para fazer as piores opções da sua vida. E tem muitas pessoas que estão adotando um estilo de vida pecaminoso, que estão destruindo os princípios da palavra de Deus, que estão destruindo os valores de Deus e rejeitam a Deus. Tem até uma boa consciência, amados irmãos, mas a vida perece diante das gotas que Satanás vai destilando no seu caminho, e eles vão enveredando por esses caminhos, e são caminho do mal. Mas nessa noite Deus nos chama a nós refletirmos sobre o tempo da nossa vida aqui na terra. E eu quero dizer para os irmãos: a trapaça, as mentiras, o descaso com as oportunidades vai levar ele a uma vida de desonestidade. Os descaminhos, a rejeição de Deus. Quantas pessoas têm rejeitado a Deus? Quantas pessoas fazem da sua vida um inferno? Amados irmãos, a gente faz, pensa que ninguém viu, e aquela loucura lá está na frente, como um câncer vai aparecer lá na frente. Você acha que ninguém viu, mas Deus vê todas as coisas, e lá na frente vai ser pior. No entanto, a vida tem uma regra simples. Diga comigo, diga: melhores atitudes geram maiores atitudes. Era isso que ele iria aprender diante do Senhor. Jacó nasceu numa família cristã, irmãos. Eu não estou falando aqui de gente do mundo, não. Estou falando aqui de crente.
que conhece a Jesus, que tem experiência com Deus. Jacó nasceu num lar cristão, num lar que temia a Deus. Jacó nasceu num lar que eram marcados por pactos de aliança com Deus, o Deus Todo-Poderoso. E por aliança, Isaac, o seu pai, era um homem de oração, levantou muitos altares. Ele era um homem que acreditava que Deus ouvia as suas orações. E a palavra de Deus nos diz que ele orou durante 20 anos para que Deus, aleluia, desse um filho à sua esposa Rebeca. 20 anos ele orou, aleluia, amados irmãos, que era estéril, e Deus ouviu a sua oração, aleluia. E Jacó, ele vê essas contradições da fé dentro da casa dele. Você pensa que os filhos não observam essas contradições que às vezes nós vivemos dentro da nossa casa? Apesar de ter um lar devoto, religioso, amados irmãos, foi o lar que ele começou a desconsiderar Deus. Onde foi que ele começou a desconsiderar Deus? Dentro do lar dele, dentro da casa dele. Ele começou a ver essas coisas. E um dia a sua mãe pede ele para ele quebrar a lei de Deus por causa do interesse material. E aí induziu a mente a enganar seu pai e questionou, mas a vontade e a autoridade da mãe prevaleceu. A autoridade da mãe prevaleceu, e daquele dia alguma coisa parece que desmontou dentro da casa. Parece que a coisa foi difícil, amados irmãos. E é interessante que o resultado não poderia ser outra coisa pior, igreja do Senhor. Mas o bom de tudo isso, irmãos, diga comigo nessa noite: Deus ainda visita na terra. Você crê que Deus ainda transforma? Você crê que Deus transforma lares desestruturados? Deus é o Deus que transforma, irmãos. Deus é o Deus que arranca das mãos do diabo. Deus é aquele que transforma a vida. Olha você aqui sentado na casa do Senhor. Deus transformou você ou não? Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Mas o bom de tudo isso é que um dia Jacó foi visitado por Deus. Aleluia. Ele tinha encontros arrebatadores com Deus. Mas é assim, tem pessoas que passam pelo momento de êxtase. Não importa quem é seu amigo, vai ter muitos encontros com Deus, e você vai. Mas encontro com Deus, irmão, que muda a vida da pessoa, é que você se encontrar com Deus todo dia. Aleluia. Todo dia você tem que se encontrar com Deus. É lógico que tem vezes que você precisa se retirar um pouco. Eu não sou contra você se retirar e ir para o encontro com Deus. Sou contra não. Eu sou contra que muita gente se encontra com Deus. Muitas pessoas se encontram com Deus e não muda a mente. Fica do mesmo jeito. Jacó teve muitos encontros com Deus e não mudou a mente dele. As suas experiências carismáticas, sobrenaturais, lhe faziam o som de caráter que precisava ser. Quando está fugindo de sua casa, depois ele vai trapacear o seu pai, roubando a bênção que era do seu irmão. Deus maravilhoso. É assim que acontece. Por exemplo, ele sonhou com Deus, que Deus descia numa grande escada que dava para o céu. Quem foi que sonhou esse sonho? Jacó sonhou com a escada e os anjos desciam e subiam. Oh, glória a Deus. Mas ele não tinha caráter, não tinha mudado de vida. Amados irmãos, a nossa vida temos que ser devota ao Senhor, devocional a Deus todos os dias da nossa vida. E quando ele acordou, ele estava impactado, e ele entendeu que aquela escada dava para o céu. Ele acordou impactado, e ele entendeu que aquela era uma promessa de Deus aos seus pais, que Deus estava fazendo, e aquela seria uma promessa de Deus. Aí sabe o que ele diz assim? Olha só, mente não transformada. Ele fala assim: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, eu vou dar o dízimo para Deus. Ele é transformado? Não é transformado. Porque se Deus proteger ou não guardar, eu vou ser dizimido do mesmo jeito. Sim ou não? É igual você falar assim: olha, eu só vou dar o dízimo agora se Deus me guardar, me proteger, etc, etc. Não pode ser assim. Ele não era transformado. Se Deus não protegesse, ou se Deus protegesse, não importava. Mas ele diz isso, e ele fala essa atitude. Amados irmãos,
É uma atitude errada. E mesmo diante disso tudo, amados irmãos, a graça se revela a ele e lhe faz promessa. A graça de Deus em ação. Amados irmãos, ele não era o homem transformado ainda. Jacó, na verdade, tem muitas pessoas que falam assim: eu não sei, pastor, por que aquela irmã não se converte? Eu não sei por que ele não se converte. O homem do coração duro. É porque ele não se rendeu ainda à graça de Deus. Ele está resistindo a Deus. Tem pessoas, Jacó resistiu a Deus. Só muito tarde na vida, muito depois, Jacó se rende, amados irmãos, ou rende a Deus, que permite ele ficar vulnerável numa época difícil de batalha. Amados irmãos, lá em Gênesis 32, sobre o encontro do homem e Deus. E curiosamente, o Deus é o Senhor dos exércitos, que deixa ele vencer, amados irmãos. E Deus muda a vida dele depois de muito tempo. Mas ele chega diante de Faraó e diz: olha, os meus momentos foram maus, foram difíceis, foram ruins. Querida igreja, eu quero nessa noite concluir essa palavra dizendo: quantos são os dias dos anos de tua vida? Quantos são os dias dos anos da tua vida? Parafraseando o que Jacó queria dizer, é mais ou menos assim. Ele diz: olha, tem sido os seus dias e anos. Como é que tem sido os seus dias e anos aqui na terra? Como é que você tem passado os teus dias e anos? Jacó afirma, amados irmãos, algumas coisas. Lá em Gênesis 31:5, ele diz: o Deus de meus pais. Uma das coisas mais fortes naquela família era a presença de Deus e seus pais. Amém, irmãos? Aleluia. Jacó tem uma consciência de que Deus está sobre a sua família. Aleluia. E que meio debaixo de uma aliança, um pacto, um maior, a sua herança não era apenas bens materiais, mas acima de tudo, irmãos, não é as coisas materiais que você tem, mas uma vida espiritual na presença do Senhor Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Altares foram levantados naquela família. A superação do perdão. José parece que essa pessoa se interpõe e quebra, amados irmãos, o ciclo do mal. Quem quebrou o ciclo do mal naquela família foi José. Foi José que quebrou o ciclo do mal naquela família. Aleluia. Sempre Deus levanta um para fazer a diferença na sua família. O ciclo do mal vai ser quebrado na sua família. Se você quer, levante as suas mãos. Aleluia. José, ele quebra, desmantela este ciclo do engano. José, ele quebra aquela competição e o ódio. Ele desarma o ciclo da mentira mais uma vez, lá no capítulo 50. Aleluia, louvado seja Deus. Quando mentem em nome de seu pai, que agora já estava morto, José rompe com o ódio familiar. Aí José sepulta a ira e refaz a história da família, que era uma família habituada a mentir e a enganar, mas agora, aleluia, na verdade, ele toma a dianteira, aleluia, e ele faz o que é certo para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, o mais importante não é quando se vive, mas como se vive, irmãos. Jesus viveu até quantos anos? Jesus morreu com quantos anos para melhorar? 33 anos. Mas Jesus viveu seus 33 anos de forma intensa. Aleluia. De forma intensa, servindo ao Pai. Jesus experimentou a dor de viver como ser humano. Jesus sofreu muitas coisas terríveis por causa da humanidade, mas ele conclui a obra dizendo: aleluia, tudo está consumado. Tudo está consumado. Foi a frase que Jesus disse. Sabe o que ele está dizendo? A vida foi plena para mim. A vida foi satisfatória. Aleluia, glória a Deus. A vida tem que ser de celebração, de gratidão. Embora as lutas que você viva, as lutas, a dificuldade, mas celebre e adore ao Senhor, porque a vida é maravilhosa. Levante as suas mãos nessa noite. Aleluia. Jesus revela que não importa o quanto tenhamos caminhado para longe de Deus, é sempre tempo para voltar ao Senhor. E é o que foi que Deus falou para aquele ladrão na cruz:
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nada está perdido para sua casa, para sua família. Deus pode mudar. Jesus na cruz, se você crer, Ele pode mudar o círculo do engano, o círculo da trapaça, o círculo do mal na sua família. Aleluia, aleluia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje é agora, irmãos. É possível isso. Que você nessa noite possa experimentar Jesus na sua vida. Eu quero que você nessa noite feche seus olhos um instante. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar o seu filho. Quando se experimenta Jesus na vida, a vida toma uma forma, uma cor, e a vida assume tonalidades mais fortes e mais plenas. Isso é o que conta Jesus na sua vida. Aleluia. A morte na cruz revela que Deus já fez tudo isso para que você tenha uma nova vida com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Senhor, visita a nossa vida. Tudo está consumado. A vida é plena. A vida é maravilhosa. Não fique triste com as lutas da sua família. Deus está trabalhando. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Você vai orar com essa pessoa que está do seu lado, que tem uma família. Nós vamos orar juntos nessa noite. Aleluia. Vai orando, irmão, vai orando. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Visita homens e mulheres nessa noite. Vai tirando a decepção, a angústia, a depressão, o medo, o mal. Meu Deus, se tem alguma família que está sofrendo aqui, ó Pai, oh Senhor, visita esse filho, visita essa filha. Vai orando pela sua casa. Vai orando pela casa desse irmão que está contigo. Vai ministrando sobre a vida dele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vai orando, vai orando. Deus vai visitar na tua casa aquele que está afastado, aquele que está desanimado. Deus vai mudar. Você que é moça, aleluia, você que é senhor, senhora. Oh Jesus de Nazaré, meu Deus, meu Pai, visita as famílias, visita os lares nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Não desiste da sua família. Meu Deus, toda nuvem negra, meu Deus, toda nuvem negra que está sobre essa casa, sobre este homem, sobre essa mulher, vai saindo agora em nome de Jesus. Deus está visitando pessoas nessa noite. Deus está visitando homens e mulheres. Aleluia. Não desista da sua família. Aleluia. Oh meu Deus e meu Pai, visita esta mulher, visita este homem. Meu Deus, agora angústia. Aleluia. Oh Deus santo e fiel e verdadeiro. Por isso diante dele nos Senhor, visita, ó Deus, visita os netos e bisnetos da irmã Antônia. Trabalha, Jesus, na vida do filho, das filhas. Oh Deus, faz obra gloriosa. Meu Deus, vai trabalhando, meu Pai. Meu Deus, nos lares. Jesus de Nazaré, nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez que o Senhor é grande. Ele é grande. Ele é grande e pode transformar na tua casa aquele filho que é rebelde, aquele filho que está afastado. Deus vai trazer ele. Aleluia. A cidade
majestade do nosso Deus, seu santo monte. Diga para o Senhor: alegria de toda a terra. Que alegria vem no teu lar. Aleluia. Grande é o Senhor. Oh Deus, visita a irmã Lindaura, sua família. Senhor, vai visitando, meu Pai. Oh Senhor, nós dependemos de Ti. Ele não pode contra a sua família. Por isso diante dele nos se prostre diante do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, Xarabacantalabás, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é o Deus da sua família. Ele é o Deus poderoso. Aleluia, meu Deus. Queremos levante as suas mãos para o céu agora e comece a orar pela sua casa. Comece a interceder, irmão. Aleluia. Comece a ministrar sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nossas vidas, aleluia. Confiamos em teu infinito amor, aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Diga glória a Deus. Amém.